prazer estar novamente aqui com vocês, na TV Guarulhos, ao lado da minha esposa Lígia. Essa senhora que está aqui ao lado nasceu num lugar só e tem 4 cidadanias, né? Isso é coisa curiosa. Graças a né? Deus. Nasceu no Rio de Janeiro, tem cidadania guarulhense, tem cidadania da Ilhabela e tem cidadania italiana também por descendência dos meus avós, né? Então, de modo que a Lígia é uma privilegiada, né? Nasceu num lugar só e tem 4 cidadanias. Né? É um prazer estar novamente aqui com vocês, falando a respeito da nossa cidade, Guarulhos. Muitas vezes eu encontro alguns amigos e falo, mas como Guarulhos cresceu, como desenvolveu, que coisa fantástica. E eu tenho por hábito dizer o seguinte, não, Guarulhos ainda não cresceu, vai começar a crescer daqui para frente. Porque Guarulhos realmente é uma cidade de um potencial enorme. Na verdade, nós estamos numa cidade-estado. Existem estados no nosso território brasileiro que têm menor potencialidade do que Guarulhos. Guarulhos é uma cidade ímpar, não só por estar privilegiada numa situação de acesso fácil, como nós temos a Via Dutra, a Fernão Dias, a Rodovia dos Trabalhadores e mais agora, mais recentemente, digo em 82, no nosso aeroporto internacional, que é a porta do mundo. 5% do PIB nacional é exportado aqui pelo nosso aeroporto. E agora vindo a Jacú-Pêssego, ligando o Porto Seco com o Porto Molhado, que é Santos, então isso daqui vai ter um desenvolvimento tremendo, muito grande. E isso me faz recordar muitas coisas. Hoje eu passo perante um prédio escolar e vejo lá Escola Estadual Elísio de Oliveira Neves. O Elísio de Oliveira Neves, o famoso Alain, foi meu colega de Câmara em 1963. Passo numa praça, vejo lá, Praça Antônio Petito. Antônio Petito foi meu colega de Câmara, né? De modo que eu espero que tão cedo você não tenha nome de rua nem de praça. Eu já estou me sentindo já velho, e bem velho, né? Não é que eu comecei muito cedo, na verdade. Na verdade, eu com 16 anos já tinha uma indústria, já trabalhava, já fabricava banha. A banha que eu fabricava, o consumo maior ia para a indústria do Shen, né? Eu com 16 anos já abatia aí 50 cabeças de suínos por dia, e com 20 anos então eu já abatia 350 por dia, e assim sucessivamente. Então comecei muito cedo, efetivamente, mas eu me honro muito de nunca ter deixado de estudar. A importância maior da minha vida foram os cursos que eu fiz em muito sacrifício. Eu dormia muito pouco. Se pegar meus livros da época de faculdade, está lá sábado de carnaval, 3 horas da manhã, estudando. Eu registrava todos os fatos ocorridos naqueles instantes nos meus livros. De modo que foi muito sacrifício. Mas o que eu me orgulho mesmo foi o fato de eu ser advogado. Isso é a minha profissão, é a minha paixão, é a minha cachaça. 50 Se eu não anos, tiver mais de 50, meio século, eu advogo já há meio século. Eu, quando vou votar na ordem dos advogados, já me boto na sala dos velhinhos, né? Então, eu continuo ainda. Eu tenho 3 escritórios, na verdade. Este aqui da praça, o da minha casa e o da praia. Eu tenho por hábito levar processos para minha casa, para trabalhar à noite, de madrugada, e levar também processo para a praia, porque eu fico trabalhando na Ilhabela. De modo que Guarulhos é uma cidade realmente ímpar. E se eu tivesse que fazer alguma coisa no mundo, teria que ser feito aqui em Guarulhos, assim como eu faço mesmo. E sempre quando eu tenho a oportunidade de comprar alguma coisa, a preferência é comprar aqui em Guarulhos. Aliás, isso eu aprendi com uma pessoa muito importante que nós tivemos na cidade, que chamava-se Valdomiro Pompeu. Foi realmente um dos melhores prefeitos que a cidade teve. Era um homem que gostava realmente da cidade. E eu tive o privilégio, enquanto vereador e ocupando a presidência da Câmara, ter lhe dado posse na prefeitura no primeiro mandato de Valdomiro Pompeu. Foi realmente um prefeito muito importante para Guarulhos. De modo que Guarulhos vem crescendo de modo assustador, e eu tenho por hábito dizer o seguinte, ainda não começou o desenvolvimento de Guarulhos. O desenvolvimento de Guarulhos vai começar daqui para frente.
E é um prazer realmente estar aqui com vocês novamente, na TV Guarulhos, falando da nossa cidade. A Câmara Municipal de Guarulhos começou aqui na Rua Dom Pedro II, onde eu fui empossado vereador. E logo em seguida começaram então o desenvolvimento da cidade e a Rua Dom Pedro II deixou de ser Dom Pedro II, né? Porque tudo se passava aqui no Dom Pedro II. Era o centro nervoso da cidade, era a Rua Dom Pedro II. Eu tenho por hábito, eu escrevi uma ocasião para os amigos, que o meu parquinho foi a Rua Dom Pedro II. O meu divertimento era na Rua Dom Pedro II, onde eu captava com os mais velhos, com os mais idosos, conhecimento para que eu pudesse adquirir toda essa expertise que eu consegui na minha vida de progresso e de satisfação. Eu hoje sou um homem com 77 anos, me sinto plenamente satisfeito e feliz com tudo que eu fiz. E a Lígia, que está aqui ao meu lado, ela não queria casar-se comigo, imagina, né? E foi embora para Portugal. Tá doido, é porque você me enrolou muito tempo. Foi embora para Portugal. Aí 15 dias depois bateu saudade, eu fui buscar ela lá em Portugal e falei, se você volta, nós vamos casar, e nos casamos. Isso foi e completamos agora, dia 7 de setembro, 50 anos de casado. Nós casamos, graças a Deus. Fizemos 50 anos de casado nesse último dia 7 de setembro. Mas se fosse hoje e eu não tivesse casado ainda, eu iria buscá-la, nem se fosse a nado. Atravessaria o Atlântico para trazer-la de volta para casa novamente, porque realmente a minha convivência com a Lígia é uma convivência feliz. Nós temos 2 filhos, temos 3 netas e vivemos assim na mais perfeita harmonia. E na política, que é importante falar, que nós começamos com a vereança aqui com 17 vereadores na Rua Dom Pedro II. Então, nós tínhamos na época Moisés José Zeraide, Heitor Maurício de Oliveira, Aparecido Dias Cassiano, Gasparino Romão, quem mais? Alfredo Nader, que foi prefeito, inclusive, né? Foi prefeito, o Alfredo não chegou a ser presidente da Câmara, mas foi prefeito. Moisés Zeraide foi presidente da Câmara, foi vice-prefeito. Eu fui vice-prefeito em 82, depois eu não quis saber mais da política, porque eu quis me dedicar inteiramente à minha advocacia, à minha banca de advocacia, que eu exerço até hoje. E em 1965, eu fui convidado pelo professor Adolfo Noronha, o incentivador do ensino superior em Guarulhos, Adolfo de Vasconcelos Noronha. Ele me convidou para que, junto com mais 3 parceiros, nós fundássemos a Sociedade Guarulhense de Educação para ser a mantenedora do primeiro ensino superior em Guarulhos. O professor Noronha ficou como presidente da Sociedade Guarulhense de Educação, eu vice-presidente, Teódulo secretário e Alcides tesoureiro. E a Sociedade Guarulhense de Educação foi a mantenedora do primeiro ensino superior em Guarulhos, que foi a Faculdade Integrada de Guarulhos, Faculdade de Direito, que passou a funcionar em 1968. E depois, mais recentemente, agora, na questão de 5, 6 anos, a Faculdade Integrada foi transformada em centro universitário. Passou a ter mais autonomia. E agora, mais recentemente, a Faculdade Integrada, Centro Universitário Metropolitano de São Paulo, criou também a Faculdade de Engenharia. De modo que hoje nós temos diversos cursos. E com o falecimento do professor Noronha, porque eu não cuidava da instituição, eu me obriguei a assumir a instituição e hoje sou eu o presidente. Antes era o professor Noronha e com o falecimento dele eu acabei assumindo a presidência e ainda acumulo os meus afazeres profissional, né, de advogado. Eu acumulo ainda a presidência da Sociedade Guarulhense de Educação, que mantém o Centro Universitário Metropolitano de São Paulo, que nasceu das Faculdades Integradas de Guarulhos. De modo que o primeiro ensino superior em Guarulhos, nós devemos, graças ao professor Noronha, que foi o idealizador do ensino superior. Eu tenho muita honra e muita satisfação em poder dizer isso, porque foi um grande companheiro, um homem voltado para a educação efetivamente, era o professor Noronha. Jamais, e hoje, se ele estivesse vivo, ele estaria muito aborrecido, porque existe um mercantilismo muito grande
no ensino superior, com grandes grupos chegando, inclusive é uma coisa absurda que está ocorrendo, até grupos estrangeiros entrando no Brasil no setor educacional. Isso é lamentável. E com certeza absoluta, se o professor Noronha tivesse vivo, ele estaria também muito aborrecido, como hoje eu estou, em função disso. O ensino, ele não pode ser, o aluno não pode ser objeto de mercadoria. O ensino é uma coisa muito séria, muito importante. Lembro ainda que, mais recentemente, nós criamos uma academia de matemática, né? Criamos uma academia de matemática para poder graciosamente servir a população, a rede de ensino estadual, municipal, e colocamos à disposição a nossa academia de matemática, porque a Coreia se levantou e passou a ter um PIB extraordinário em função de ciências exatas. Ainda hoje pela manhã, lendo o jornal, 54% dos alunos no ensino médio não sabem fazer aí uma operação simples, aritmética, e não conseguem ler um texto e comentar um texto. Isso é lamentável. A educação precisa ser levada com muita seriedade, com muita responsabilidade. E dentro dessa filosofia criada pelo professor Noronha, nós continuamos seguindo, e o Centro Universitário Metropolitano de São Paulo está cumprindo a sua meta, a sua vocação estatutária, tal qual foi criado em 1965. Nós temos também um colégio. Então, na FIG, na Unimesp FIG, vai da fraldinha até o fraldão, porque eu montei a terceira idade. Inclusive, hoje, nós vamos ao teatro com as meninas da terceira idade assistir uma peça no Teatro Maria de la Costa. Elas adoram isso. Nós temos quase 80 crianças, meninas assim da minha idade, 72 anos. É muito bom, viu? E o nosso colégio está maravilhoso, ganhou todos os esportes agora nos campeonatos, né, Daci? Muito bom, bem. Muito bom. Eu tenho orgulho da FIG, da Unimesp e do Daci ser o mantenedor dessa escola maravilhosa, dessa faculdade. O primeiro ensino superior em Guarulhos foi criado pela FIG Unimesp, que hoje é Centro Universitário Metropolitano de São Paulo. Guarulhos antigo mesmo, de verdade. Olhando hoje Guarulhos e lembrando o meu passado, quando eu ainda era criança, descendo a rua Joaquim Miranda, na Vila Augusta, para tomar um ônibus amarelinho, me esperava ficava 1 hora no ponto de ônibus esperando o ônibus para vir aqui para o centro de Guarulhos para estudar, né, no grupo escolar Capistrano de Abreu, estudei aqui. A minha casa era uma casa relativamente simples, não é? Eu morava com meu pai, minha mãe e meu irmão, hoje falecido, e nós tínhamos um quarto em conjunto, eu e meu irmão. Mas tínhamos no fundo um quarto onde nós guardávamos as nossas bicicletas, não é? Que andávamos pela vila toda de bicicleta, as ruas não eram asfaltadas, iluminação pública também não se tinha, não é? E passávamos ali hoje. A cidade se transformou de tal modo que fica difícil até você fazer uma comparação o de hoje com o de ontem, porque a transformação foi uma coisa extraordinária. Tinha uma mata muito grande em volta da minha casa, onde também nós brincávamos. Mas eu brinquei muito pouco, na verdade, na infância, porque eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Eu fui boy do escritório aqui na rua Dom Pedro II. Né? E estudava, e meu pai sempre achava que nós devíamos também começar pelo trabalho. E aliás, hoje eu fico revoltado de saber que é proibido dar emprego para menor. Isso é absurdo. O menor pode sim, precisa trabalhar também, precisa desenvolver. Está tudo errado. Hoje as coisas mudaram de tal modo. Eu vejo por mim, eu com 11 anos comecei a trabalhar.
e nunca ninguém se aproveitou do meu trabalho. O que eu consegui foi à custa daquilo que eu aprendi logo cedo, como jovem, como menino. E tive a felicidade de frequentar o maior laboratório de Guarulhos, que era a Rua Dom Pedro II, onde os homens de negócio, os políticos se encontravam, faziam um footing na Rua Dom Pedro II. Eu ainda menino, jovem, já no meio deles, ouvindo aqui, ouvindo acolá, aprendendo uma coisa, aprendendo outra, de modo que esse laboratório da Rua Dom Pedro II foi fantástico para mim. O que eu aprendi foi na Rua Dom Pedro II. Fui boy de um escritório de engenharia. Com 12 anos, eu já desenhava plantas de casa. Eu, com 13 anos, já comecei a fazer trabalho próprio, ganhando dinheiro. Não é? Eu, com 16 anos... Até hoje, não tá? Pois é, com 16 anos, eu tinha já dinheiro para fazer lá um barracão, comprar um tacho e começar a matar suínos e fabricar banha. Com 16 anos. Com 20 anos, eu já batia 300 cabeças por dia de suínos, com 20 anos de idade. Quer dizer, então, isso tudo por conta de quê? Por conta de que ninguém me proibiu de eu trabalhar com 11 anos, muito pelo contrário. Eu fui incentivado pelos meus pais para trabalhar, que era o caminho certo. E hoje é proibido o menor trabalhar. Quer dizer, está tudo errado. Nós precisamos começar a pensar no que foi no passado. E os grandes homens hoje, os capitães de indústria, começar a fazer uma história, eles vão começar muito cedo, jovens, criança, trabalhando, estudando. Não mata ninguém, o trabalho não mata ninguém, muito pelo contrário, o trabalho enobrece. Eu me lembro de Chiquinho de Almeida, que era um grande empresário aqui em Guarulhos, proprietário de grandes propriedades. A inauguração de Brasília, da CIT, pois é. Você teve na inauguração? Pois é. É isso, exato, você lembrou bem mesmo, a inauguração de Brasília. Eu, com 20 anos, eu assisti o presidente Juscelino Kubitschek entregando a capital para o povo brasileiro. Eu me lembro que eu, com 20 anos, mandei o Minelli fazer um terno tropical inglês, né? E já estava muito bem, com 20 anos, eu já tinha meus próprios negócios, né? E peguei e fui para Brasília, fui assistir a inauguração de Brasília, me hospedei num hotel lá, consegui, e fiquei embaixo do palanque, vendo o presidente entregando a capital ao povo brasileiro, né? E disse para o meu pai, eu vou porque se eu existisse naquela época de Pedro Álvares Cabral, eu certamente iria assisti-lo também para a descoberta do Brasil. Agora vai inaugurando a capital do meu país. Eu, com 20 anos, não vou assistir, eu tenho que assistir, isso é um fato notável. E fui assistir e fiquei muito feliz com isso. E frequento muito Brasília ainda hoje, tenho propriedade em Brasília, né? Temos lá um apartamento. Meu filho fez estágio no escritório de advocacia lá em Brasília, né? Morou 2 anos, quase 3 anos em Brasília. Né? De modo que isso tudo, desde aquela época de 1960, eu já me encantei com a nova capital e com isso transmiti também para os meus filhos, e hoje eles também frequentam, etc. Quer dizer, isso tudo é aprendizado, né? Eu nasci no Rio, sou carioca da gema do ovo, sou cidadã guarulhense com muito orgulho, sou caiçara cidadã da Ilhabela, sou cidadã italiana. Tenho 4 nacionalidades, uma pessoa só. Isso por quê? Casei com o Darcy, ele é parente de italiano, então eu ganhei essa cidadania. Então, foi o seguinte, eu vim morar em Cumbica e aí fui vim estudar aqui no Conselheiro, fazer o normal, esperar o marido. Aí eu tinha na escola uma amiga, Silvia, que ela dizia para mim, Lígia, tem um partido aqui que você tem que conhecer, chama-se Darcy Panoca. Eu falei, tá bem, onde ele mora? Em frente ao cemitério. Eu comecei a fazer uma novena para as almas, para ver se achava esse Darcy Panoca. Lá no cemitério, como chama ali o cemitério? Assim, São João Batista? São João Batista.
Mas nada, as almas não quiseram me ajudar não, de jeito nenhum. Então eu fui trabalhar na Pfizer, sem relações públicas da Pfizer. Aí um dia convidei, ele já era vereador, presidente da Câmara, convidei os vereadores para conhecer o Darcy Panóquia, convidei os vereadores para irem almoçar a Pfizer. Só que ele não foi, deu um golpe em mim. A vereadora Nabás Moreno, fiquei conversando com ele falou assim, eu falei, cadê esse vereador da Cipanóquia que não apareceu? Ah, vou falar para ele. Tá bem. Quando foi de noite, ele ligou para mim, olha, eu não podia, eu tive um compromisso, mas eu gostaria de jantar com você. Aí eu quis ser evadidurona, não vou, não posso, eu tenho compromisso. Mentira que eu não tinha compromisso, coisa nenhuma não. É que eu não ia dar essa chance para ele, né? Aí eu deixei ele enrolando aí um pouquinho, uma semana. Aí fui, né? Que eu também não podia ser tão durona, né? Eu ia acabar perdendo o partidão. Aí nós saímos, fomos jantar no... Como é que chama? Paddock. Paddock, já fechou esse Paddock, lá na Avenida Ipiranga. São Luís. Que da Ipiranga. Mas ele estava tão lindo, fumava um cachimbo. Estava com o terno listado, tanto que agora, quando nós fizemos 50 anos de casado, ele mandou fazer o mesmo terno que eu saí com ele a primeira vez. Foi uma alegria para mim tão grande. Quando eu vi o Darcy da igreja, ele parecia a noiva, com o terno que eu conheci ele, só faltou o cachimbo. Mas foi muito lindo, graças a Deus. Aí tudo começou. Só que ele me enrolou muito tempo da Pfizer. Eu falei, o quê? Eu tinha um tio que morava em Portugal. Ele era comandante da TAP. Aí eu falei para minha mãe, mãe, Darcy está me enrolando muito tempo, eu vou-me embora. Vou para um lugar que ele não vai me achar nunca mais. Aí fui. Pedi minhas contas da Pfizer e fui embora. Isso foi em abril, dia 12 de abril. Quando foi em abril mesmo, toca a campainha e a empregada falou, menina, seu noivo está na porta. Eu falei, meu noivo? Eu não tenho noivo em Portugal, não conheço ninguém aqui. Ela falou assim, vai ver, é um gajo bonito de patilhas, está com umas flores vermelhas. Eu chego na porta e vejo o Darcy. Eu falei, Darcy, o que você veio fazer aqui, Darcy? Volta para o Brasil que a gente casa. Eu falei, quem me disse? Te amei, vem aqui ver. Te amei, vem aqui ouvir essa história, que seja minha testemunha aqui, meu bem. Aí ele está dizendo para eu voltar para o Brasil que ele quer casar. Isso foi em abril. Quando foi em setembro, nós casamos. Graças a Deus. 7 de setembro. 7 de setembro. E eu Parada sou feliz Federal. até hoje. Darcy, obrigada por tudo que você me deu, pela família maravilhosa que você me deu, pela todas as cirurgias que você pagou para mim, porque eu era uma mulher muito saudável. Depois que eu casei, 35 cirurgias, Samuel, é mole? Tem mais de 100 molas estentes na cabeça. Obrigada, Darcy, por ter me ajudado com tudo isso. Eu era uma mulher tão saudável, coitado, meu pai se livrou disso. Você me deu uma família linda, umas netas maravilhosas. Eu tenho que te agradecer muito, sou muito grata a você. Quem agradeço sou eu. E agradeço muito a Guarulhos por ter me recebido aqui de braços abertos. Sou muito feliz por ser cidadã guarulhense. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada. Eu poderia dizer a vocês, telespectadores, que nós estamos numa cidade-estado. Né? A nossa economia é muito forte, é diversificada, e eu lembro ainda que quando existia um problema econômico no ABC, que a renda e o PIB todo era por conta da indústria automobilística, quando havia qualquer coisa da indústria automobilística, o PIB caía, a receita caía. Nós não temos esse problema, porque a nossa receita é diversificada. Nós somos um parque industrial, nós temos um comércio muito forte e de modo que a nossa economia sempre se mantém por conta disso. Enquanto outras cidades ela tem uma centralização na economia e quando existe qualquer contratempo no setor, no segmento, diminui a economia, evidentemente. De modo que
Guarulhos é uma cidade privilegiada não só pela sua localização, onde ela está inserida nesse contexto. E nessa região onde nós estamos, da região leste, falta seguramente 700 mil habitantes para se completar a população do Uruguai. Isso por si só já denota o potencial da nossa cidade. E espero que daqui para frente os mais jovens, como eu fui no passado, passem também a contribuir com o engrandecimento da cidade. Assim como o prefeito Valdomiro Pompeu, que aliás hoje está sendo injustiçado porque ele criou o Paço Municipal hoje lá na Casa Branca, não é? E leva o nome de Valdomiro Pompeu, mas ninguém sabe quem foi Valdomiro Pompeu ou o que fez Valdomiro Pompeu. E precisamos resgatar essas memórias e parabenizo o Samuel no trabalho que tem sido feito nesse sentido, porque realmente a história precisa ser revelada como exemplo. A história serve como exemplo. Sem história não se constrói o futuro, porque é com base na história, no passado, que nós vamos vendo os erros e os acertos para que possamos contribuir cada vez mais ainda com o engrandecimento da nossa cidade e da nossa população. O prefeito muito bom também que nós tivemos aqui em Guarulhos foi Mário Antonelli. Eu fui vereador à época de Mário Antonelli e sei da dificuldade que ele tinha com a receita, né? Mas manteve uma cidade. Entrou pobre na cidade, na prefeitura e saiu pobre. Valdomiro Pompeu entrou rico na prefeitura e saiu pobre, né? De modo que foram homens que deram realmente de si para o engrandecimento da cidade, que hoje nós temos esse potencial. E espero que os nossos políticos se espelhem também nesse passado, para que nós possamos construir cada vez mais. E eu me sinto muito feliz, porque eu sempre tive o apoio da minha esposa, Lígia, não é? Eu reservei muito pouco tempo para minha família, devido ao meu trabalho, né? E essa correria toda da vida, e a compreensão da Lígia sempre me fez muito feliz, porque é uma companheira que entende essas dificuldades todas que no dia a dia nós temos.